Tudo bem com vocês? Nós vamos, nesta manhã, estar falando sobre lição de número 7, que a salvação é pela graça. Diga comigo, a salvação é pela graça. Você é uma pessoa que faz coisas boas no seu dia a dia? Faz boas obras? Não? Você é uma pessoa que faz boas obras aí no seu dia a dia? Sim ou não? Sim. Que medo é esse de falar, né? Eu quero te dar uma notícia: você não vai ser salvo ou não foi salvo por essas obras que você tem feito ou vai fazer. Tem algumas religiões que elas se preveem da sua salvação fazendo boas obras. Isso é muito bom. Só que elas se baseiam nisso para alcançar a salvação. Nós, que somos cristãos, nós ao contrário, nós já fazemos as boas obras porque nós somos salvos. Por isso que nós fazemos boas obras. Mas o que está escrito em Efésios 2:8? Está dizendo assim, porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Só para nós entendermos direitinho isso aqui, quantos aqui gostam de ficar devendo favores aos outros? Quantos aqui gostam de ficar devendo favor aos outros? É ruim, não é? Apesar de que tem gente folgada, tem gente que, se por ele, deve favor para todo mundo. Mas normalmente, nós não gostamos muito de dever favor para as pessoas. No nosso inconsciente, lá no íntimo nosso, nós recebemos um favor e imediatamente nós já pensamos uma maneira pela qual nós vamos recompensar essa pessoa, ou devolver o favor a ela, para que a gente não possa ficar, parece que devendo esse favor. Você lembra eu lembro da fazenda, os mais antigos aqui, né, vou falar, os mais antigos aqui lembram disso, pastor Rondon, né? Você lembra que a gente levava uma vasilha de pão de queijo na casa do vizinho? Quando você fazia pão de queijo, levava uma vasilha de pão de queijo, e o vizinho, não vai embora não, lavava a vasilha do pão de queijo e já te devolvia ela cheia de doce de leite, assim. Hein? Não era dessa maneira? Não era desse jeito? No nosso íntimo, nós não estamos preparados, parece, para receber favores e ficar devendo esses favores. É exatamente isso que nós tentamos fazer com Deus, através da salvação que Ele nos outorgou, que Ele nos deu. Imediatamente nós tentamos pagar a Deus. Aqueles que têm menos conhecimento, têm um conhecimento menor um pouco, ele faz coisas esquisitas, vai em lugares a pé, vai em lugares de joelho, faz coisas estranhas, se chicoteiam. Tem alguns que chegam a pregar na cruz durante um determinado tempo, algumas festas religiosas, eles se pregam numa cruz. Para que isso? Na tentativa exatamente de dizer, olha Deus, aqui o que o Senhor fez, o Senhor está fazendo para mim, eu estou aqui te pagando para você. Ou seja, nós não estamos preparados, e a nossa vida, o nosso dia a dia, nós não queremos ficar devendo favores para ninguém. Eu coloquei aqui uma observação que eu acho interessante. No mundo, aquele que ofendeu é quem deve ir em direção ao ofendido buscar reconciliação, não é verdade? Quem ofende busca reconciliação, mas para Deus foi diferente. O ofendido é que foi buscar reconciliação. Aquele que foi ofendido é quem foi atrás buscar reconciliação. Aquele que foi usurpado todas as coisas
é que foi atrás e buscar novamente esta reconciliação, esta paz que teve. Começa tipo lá no Éden, né? Quando Deus começou todas as coisas, Ele mata um animal para cobrir o pecado do homem. Ele mata aquele animal quando o homem peca para cobrir o seu pecado. O que Deus poderia ter feito? Eu estava pensando, o que Deus poderia ter feito? Poderia ter, ao invés de matar um animal, ali, naquele momento, Ele poderia ter matado era um homem. Ou ter matado a mulher. Sim ou não? E falado com Adão, chamava depois de matar a mulher, falar: Adão, ó, foi mal. Você me desculpa aí, qualquer coisa. Mas eu te dei uma mulher que veio com defeito. Veio defeituosa, mas dá uma olhadinha aí, Adão. Quantas costelas você tem ainda? Adão, Senhor, eu devo ter aqui, quantas costelas que nós temos? 12? 14 ou 12, né? 12 costelas. Tirei uma de você está com 11, Adão. Então nós temos 11 possibilidades de fazer uma mulher que vai prestar, uma mulher perfeita. Não é assim que Deus poderia ter feito? Mas o que Ele fez? Ele abriu um caminho para nós. Ele abriu oportunidades. É como se eu me lembro quando, a coisa pior que existe é quando você entra no meio de uma mata, e fui andando, e entrei na fazenda do vizinho, no meio do matagal, do mato mesmo, fechado. Quando eu vi, depois de uns 10 minutos, eu estava perdido. Perdido. Você já passou por um negócio como esse? Todo lugar que você olha, que se você vai, parece que você está piorando a situação. Você não sabe mais o que fazer, só sentar e começar a chorar. Eu comecei a orar. Falei: Jesus, tem misericórdia. O que eu faço? Eu vou ficar perdido aqui, minha mulher, Senhor. Eu só tenho que pensar na minha mulher. Ela deve estar preocupada na hora dessa comigo. Eu sei que eu fui seguindo uma trilhazinha depois, que parece por inspiração do Espírito Santo de Deus. Eu fui seguindo uma trilha, e essa trilha foi ficando maior. Primeiro era só mata fechada, que você andava assim por baixo dos galhos, que não tinha nada. Foi aparecendo uma trilhazinha, apareceu algo maior, até que eu consegui chegar e visualizar uma lavoura grande de soja que tinha à frente. Oh, maravilha! É assim que Deus tem feito na nossa vida, e às vezes nós não estamos entendendo. Às vezes, quando nós não tínhamos esta salvação, não tínhamos a quem recorrer, o que recorrer, Ele abriu esta oportunidade, Ele abriu um caminho para nós. Às vezes nós não entendemos porque ainda nós estamos lá naquele localzinho, naquela trilha fechada, pequena. Mas se nós, na direção desse mesmo Espírito, continuarmos seguindo em frente, caminhando e seguindo em frente, eu sei que nós vamos conseguir chegar no local que Ele tem preparado para nós, para cada um de nós. É isso que Ele quer da minha vida e da sua vida. Diga amém. Vamos mais para frente aqui. Aqui está falando aqui sobre lei e graça, mais uma vez, sobre o propósito da lei. Em Gálatas 3:23, ele diz o seguinte: mas antes que a fé viesse, estávamos, diga comigo, guardados. Nós estávamos guardados, ele diz, que debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. O que é você estar guardado? Ou seja, a Bíblia diz que a lei não era tão má assim, que a gente pode ficar falando mal da lei, assim, de qualquer maneira. Não. Ele diz que nós fomos guardados debaixo da lei, e ele complementa dizendo encerrados. Essa palavra encerrados, ela quer dizer algo assim como se você estivesse, eu acho que em uma versão tem que essa palavra encerrados quer dizer vocês estar preso, atrás de grades. O que significa isso? Que a gente estava guardado debaixo da lei, nós estávamos protegidos debaixo da lei, e que Deus nos encerrou, ou seja, Ele gerou uma espécie de prisão durante esse interim, para que nós não pudéssemos passar
pelas lutas e pelas dificuldades e perder o caminho correto. A lei, então, era alguma coisa que não era ruim, mas esta prisão que nós estamos debaixo da lei é para que nós pudéssemos ter um norte, pudéssemos ter algo para que a gente pudesse avistar e pudesse caminhar para lá. E ele complementa dizendo, de maneira que a lei nos serviu de quê? De aio. Aio não é aqueles negócios que você põe na comida não, tá, irmãos? Eu vou temperar com aio, com cebola. Não é aquilo não, tá certo? Está dizendo que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé nós fôssemos o quê? Justificados. O que a palavra aio significa? Significa guardião. Daí também vem a palavra pedagogo. É como se fosse um pedagogo ou um aio é aquela pessoa que conduz, que dá direção, aquela pessoa que corrige. Então o aio, no passado, essa figura desta pessoa no passado, era aquele homem que ele era separado para criar, ou seja, conduzir uma criança dos 6, em alguns lugares aos 12, outros até os 16 anos, para que ele pudesse, não era aquele que iria ensinar, não era o professor, certamente somente, não, era aquele que ia livrar aquelas pessoas, proteger aquelas pessoas, fazer a proteção dessas pessoas. Então, esse aio e esta lei que foi nos dada aqui, foi exatamente esse guardião, ou seja, foi essa pessoa que nos guardou enquanto nós não tínhamos ainda aquilo que era necessário. Nós não tínhamos primeiro o entendimento e depois nós não tínhamos o básico, aquilo que viria no futuro. Porque uma criança dos 12 anos, dos 6 anos, ela não tinha condições de coisas maiores na vida dela. Então ele precisava de alguém que pudesse estar caminhando com ela, ensinando ela, livrando ela dos perigos, livrando ela do mal. Era este o papel principal do aio. A história chega a dizer que Aristóteles, que foi um cara que foi de tudo praticamente, trabalhou com química, física, além de intelectual, filósofo e várias coisas, trabalhou com ótica. Esse camarada, Aristóteles, ele foi o tutor, ou foi o aio, foi o pedagogo de Alexandre o Grande. Foi aquele camarada que cuidou de Alexandre o Grande até ele ter a sua idade, quando ele assumiu o seu trono. E logo depois foi um dos seus conselheiros, também ali. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, a lei não é boa nem ruim. A lei simplesmente serviu de guia. A alguém você colocar assim, bom, eu estou sem norte algum, eu não sei o que fazer, tem a lei então para dar os princípios básicos. Vamos mais para frente. Aqui está dizendo mais uma vez sobre a lei nos conduziu a Cristo. É importante, irmãos, nós entendermos esse papel da lei, porque às vezes pela nossa ignorância nós falamos bobagens, e falamos às vezes muitas bobagens, sem saber. Então, a Bíblia diz que conhecer a verdade, né? Você deve conhecer a verdade. Então, conhecendo a verdade, você vai saber o que é mentira e o que você pode fazer a comparação correta. Está dizendo aqui que o papel da lei tinha o propósito de preservar o homem do pecado, mas ela nos convence, pela impossibilidade de ser cumprida, de que não podemos alcançar a salvação sem o quê? Sem Cristo. Uma parábola que nos ajuda a entender um pouco sobre isso também, para tirar um pouco a cortina, um pai tinha 5 filhos, preste atenção, um pai tinha 5 filhos, e ele zelava muito pela vida desses 5 filhos, tinha o mais velho que normalmente cuidava dos outros, e na porta da sua casa passava um rio.
um rio caudaloso, um rio perigoso, passava bem na porta. E ele dizia: olha, cuidado, vocês não devem entrar nesse rio, não devem nem tocar neste rio de maneira alguma, para que vocês não possam perecer, para que vocês não possam morrer. Então, de maneira alguma, vocês podem brincar ao redor desse rio, mas nunca vocês devem entrar no rio, nem tocar nesse rio, para o bem de vocês. Os meninos e os rapazes ficaram com aquele negócio vários anos aqui, até que um determinado dia um disse assim: eu vou ver se, eu vou tentar e vou testar para saber se realmente o que o meu pai está falando é verdade. E um deles, não era o mais velho, foi e colocou a mão no rio, viu que não fazia nada, desceu um pouco. Quando ele desceu, ele escorrega e ele começa a descer pelo rio, vai. Os outros irmãos, os outros 3 irmãos também começaram a correr atrás dele, tentaram salvar. Eu sei que os 4 ficaram dentro do rio e foram levados por aquele rio por vários quilômetros abaixo, levados pelo rio. E passou-se, não achou aqueles meninos, não achou aqueles jovens, eles não foram achados. E só que eles, na sua sobrevivência, um deles chegou num local, assim, inicialmente ele viu, preste atenção, vamos ver se a gente consegue chegar num raciocínio lógico final. Então, um daqueles jovens, ele conseguiu sair do rio lá embaixo e começa a sobreviver ali naquele local. E no início ele via que tinha muitas pessoas que faziam coisas totalmente erradas ali perto daquele local. Ele olhava as pessoas agiam com maldades, e inicialmente aquilo causava repugnância, mas com o passar do tempo, ele foi vendo que parece que não era tão ruim, não era tão mal. E ele fez uma casa, para ele construir uma casa lá naquele lugar, lá naquele local. Um dos irmãos, vendo que ele tinha construído, porque eles tinham feito um pacto: olha, não, para nós não esquecermos os ensinamentos do nosso pai, todos os dias nós vamos fazer uma reunião aqui, nós 4, ao redor desta fogueira, para nós lembrarmos o que o nosso pai nos passou. Então, eles começaram a reunir, mas com o passar do tempo, esse irmão não mais participou das reuniões, e ele mesmo construiu uma casa, uma cabana ali, perto daqueles homens que ele achava que eram horríveis. E um desses irmãos, sobraram 3, começaram a reunir novamente, até que um também não apareceu mais na reunião. Foram descobrir esse irmão, ele tinha ido e subido num alto morro, e lá desse morro ele observava o irmão lá embaixo. Ele observava que aquele irmão que tinha construído a casa, o que ele estava fazendo. E no coração dele ele falava assim: eu vou ficar aqui em cima, porque eu tenho que ficar observando o que o meu irmão está fazendo, porque se um dia o meu pai, porventura, nos achar, eu vou ter tudo aqui relatado para contar para o meu pai o que ele fez. E os 2 irmãos restantes ficaram ali reunindo, até que um deles também não aparece mais. O outro foi ver, cadê o irmão, o que tinha acontecido. Ele foi ver, o irmão estava lá pegando pedras ali no local próximo, e jogava uma pedra dentro do rio, jogava outra pedra dentro do rio, outra pedra dentro do rio. E o irmão perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou tentando construir uma ponte para me chegar do outro lado do rio, porque se eu chegar do outro lado, eu vou conseguir chegar até onde o meu pai mora. Ele fala: mas você nunca vai conseguir chegar do outro lado do rio construindo um caminho de pedras. Não, eu já consegui, olha aqui, 5 metros já está um ponto. Ele fala: rapaz, mas tem mais de 2 quilômetros, você nunca vai conseguir isto. E aqueles 3 jovens então continuaram fazendo aquelas mesmas coisas, até que um dia o irmão mais velho chegou, o irmão mais velho que tinha ficado lá na fazenda do pai chegou, achou aqueles jovens, procurou um a um se eles queriam voltar. Nenhum deles quis voltar mais para casa, nenhum deles quis, exceto o mais novo. Então ele falou: você quer voltar? Ele disse: eu quero. Ele colocou aquele irmão nas suas costas e leva de volta para casa. Qual que é a moral da história?
Qual que é a moral disso? Às vezes nós esquecemos exatamente da graça de Deus. E esta graça que é exatamente o que Deus faz. Graça é favor imerecido. É aquilo que nós não merecemos, mas ainda assim, apesar de nós, Deus nos dá. Aqueles homens, um deles, ou seja, aquele rapaz começou a conviver, saiu de perto da proteção do pai, um deles, e começou a viver dissolutamente ali, e pensou, não, mas o meu pai não tinha tanta razão assim, o negócio é bom, dá para viver dessa maneira. Às vezes, nós encontramos no nosso meio exatamente pessoas que fazem isso, acham que conseguem viver, mesmo recebendo os ensinamentos do Pai, os ensinamentos daquele que sabe, de que conhece todas as coisas, ainda assim ele acha que pode viver de duas maneiras, daquilo que ele recebeu no seu coração e daquilo que às vezes o mundo oferece. O outro irmão, aquele que ficou lá em cima, construiu uma casa em cima do morro, para observar, é exatamente às vezes pessoas que nós encontramos também no nosso meio, pessoas que não estão preocupadas com o outro, não estão preocupadas com a sua própria salvação, elas não estão preocupadas se elas serão salvas ou não, elas estão mais preocupadas em anotar os defeitos que cada um tem, os defeitos da igreja, os defeitos das pessoas, os defeitos dos irmãos, parece que para ela própria se justificar que ela não é tão ruim assim se comparada com alguém. Então aquele homem que ficava observando, ele não entendia que a graça era superior a estas coisas. Ele não entendia que ele não precisava de mostrar e apontar defeito de nenhuma pessoa, para que ele próprio fosse salvo. O outro que começou a tentar construir um caminho de pedras, ele fez exatamente o que nós fazemos. Muitas vezes nós queremos, pela nossa própria salvação, nós queremos ser salvos pelas nossas próprias obras. É o que aquele homem tentou fazer com as suas próprias mãos. Achar um caminho para que ele pudesse ser salvo. Diferentemente do último, do mais novo, que quando chegou o irmão e propôs o mesmo para todos os quatro, ele falou que gostaria de voltar, e que ele foi então conduzido pelo irmão. Ou seja, nós também da igreja que nós aceitamos a palavra de salvação, que Jesus é o bastante para nós, para nos salvar. E nós estamos no mundo real, pecador, um mundo que só tira coisas de nós, não nos oferece coisa alguma, mas se nós abrirmos a nossa vida e deixarmos Ele vai nos conduzir de volta para o caminho precioso do Pai. Esses dias para trás eu falei sobre isso, mas na época daquela lei, só para vocês, aqueles que não ouviram, não entenderam, na época da lei, os homens, as pessoas que eram mais dedicadas a essa lei eram chamados dos fariseus, eram os que zelavam pela lei. Eles fizeram uma tabulação dos 5 livros da Torá, e eles tabularam esses 5 livros e conseguiram extrair dali 613 ordenanças, 613. E tinham, além das 613 ordenanças que estavam no Pentateuco, ali na lei da lei, eles conseguiram também fazer disso mais 2.000 coisas que não se poderiam fazer. Vocês imaginam? A Bíblia já tinha, eles conseguiram extrair 613 coisas da Bíblia. Dessas 613, eles conseguiram, não sei como que chegaram, mas que 365 seriam coisas negativas. 365 ordenanças negativas. É como se cada dia, um dia dissesse ao outro assim, olha, não faça tal coisa má hoje. 365. E tiraram também 218, eu acho, coisas positivas.
como se, e alguns escritores entendem que dessas 218 são todos os nossos, é a soma de todos os nossos órgãos mais os nossos ossos do corpo, que dá 218. Era como se o nosso corpo dissesse a nós mesmos: hoje é dia de fazer uma coisa boa. Então, esses homens, além de tirar essas 613, mas vocês notaram aqui que tinha mais coisa ruim do que coisa boa que eles tiraram, extraíram? Eu não vou entrar nisso aqui agora não. Mas, veja só, de 613 coisas que eles extraíram, eles conseguiram colocar mais 2.000 por eles próprios. E eles se gabavam de seguir essas coisas fielmente, como se isso fosse levá-los, independente da fé, a determinados lugares. Eu sempre gabo de falar da vida do meu sogro, eu gosto de falar da vida do meu sogro. Ele foi o homem mais perfeito que eu conheci. Não era crente, mas foi o homem mais perfeito que eu conheci eticamente falando. Mas nós sentávamos com ele, eu sentava com ele, e às vezes eu saía daqui de Goiânia e ia pregar a palavra de Deus para ele lá em Caldas Novas, para ele e minha sogra. A minha sogra aceitou, mas ela falava assim para nós, falava para mim, falava para a Marisete: eu não posso seguir, ela falava, eu não posso seguir a religião de vocês, porque nós já estamos muito velhos, e se eu fizer isso, o seu pai, ele não vai saber o que fazer. Lá em Caldas Novas ele fazia todas as coisas, ia nos leprosários, ajuntava dinheiro para dar para as pessoas, cuidava de gente na rua, dava lote, arrumava coisas para as pessoas, e ele entendia que isso era o que faria com que ele alcançasse salvação. Até que em determinado dia ele entendeu isso, só não quis ser crente para a igreja. Crente todo mundo é, né? A Bíblia diz que até o Satanás é crente, talvez o mais crente que tem, porque ele crê e estremece, só não muda, só não obedece, só não muda. Então ele teve esse momento para ele de vida, que ele encontrou, a minha sogra encontrou primeiro, ele encontrou depois. Ele não fez as coisas, não ficou na nossa igreja, vinha de vez em quando aqui na nossa igreja, vinha, achava bom, gostava. Às vezes nós fazemos exatamente isso, achamos que se a gente fizer um compromisso com Deus, de vir todos os cultos do mês, não, eu não vou faltar nenhuma ceia, eu tenho um compromisso que eu não falto nenhuma ceia. E ele acha que isso é que faz a diferença na vida dele, isso é bom para o crente, para o cristão, mas não é isso o essencial. Não, eu quero dar 50 cestas por mês para os pobres. Vamos mais para frente. A graça revela que a lei é imperfeita. O objetivo último da lei é fazer com que o pecador sinta a necessidade de justificação e perdão, e levá-lo ao final a confiar em Jesus e a recebê-lo como seu único Senhor e Salvador. Por que a lei era imperfeita? Por que ela era imperfeita? Porque ela tinha um prazo de validade. Ela tinha um prazo de validade, ela venceria. A fé perfeita um dia seria visualizada, e não precisaria mais de usar a mesma lei da maneira que era usada, como antigamente, para fazer as mesmas coisas, diferente. Eu coloquei aqui, o escritor dos Hebreus, ele confirma a palavra que foi dita a Jeremias. Olha o que Deus disse a Jeremias lá no passado: mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel,
Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso é uma profecia lá de Jeremias, que algum dia chegaria, que não seria mais necessidade desse segmento, desta lei, que ele colocaria estas leis no nosso coração. Eu quero falar algumas coisinhas que eu coloquei aqui, preste atenção. Por que era necessário um novo modelo? Pois ninguém era capaz de quê? De cumprir a lei. Olha o que diz Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Imagina, existia ou existiria alguma pessoa que seria capaz de seguir todas essas ordenanças, uma por uma, e nunca falhar em uma delas? E a Bíblia diz que se falhasse em uma, tinha invalidado todo o processo, tinha que começar, é como se tivesse que começar tudo de novo. Eu vou mais aqui na teoria. Pensemos numa coisa, a lei de Moisés nunca foi para os cristãos, lei de Moisés nunca foi para cristão, e tem muita gente seguindo lei de Moisés até hoje. Tem igreja que você vai, tem um bocado de coisa, bandeira de Israel e mais não sei o que, tudo de Israel do Antigo Testamento. Nós não estamos mais no Antigo Testamento. Eu escrevi algumas coisas aqui sobre... Olha o que está dizendo Malaquias 4,4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos, leis e juízos. Para quem que foi mandada a lei de Moisés? Para todo Israel. Não vou confundir a cabeça de vocês, não. Uma coisa é certa, Jesus nunca disse que iria acabar com a lei. Ele nunca disse que iria acabar com a lei, vocês vão entender agora. Ele deixa bem claro que ele não veio para acabar com a lei, mas ele veio fazer o quê? Para cumprir a lei. Olha o que diz Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, vim cumprir esta lei. Jesus sempre esteve debaixo da lei. Se nós formos ver lá em Gálatas 4,4, e ele não poderia descumprir essa lei. Por quê que ele não poderia descumprir? Porque ele era judeu, a lei era para o judeu, então ele teria que cumprir toda a lei como judeu. Gálatas 4,4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, a adoção de filhos. Os filhos já não estão mais debaixo de lei, as filhas já estão debaixo da graça. Nós somos filhos de Deus hoje, nós não estamos mais sujeitos à lei, nós estamos sujeitos à lei do coração, a lei que o próprio Jesus, quando ele falou, para vocês entenderem, quando ele falou sobre os pecados aqui lá, ele não baixou a lei, apesar de nós não termos que seguir lei hoje, mas nós não estamos sem a lei do nosso coração, a lei que está no nosso interior, que foi colocada por ele. Olha só, foi o sacrifício de Jesus que aboliu a lei de Moisés de forma integral. Diga comigo, forma integral. Vamos de novo? Diga comigo assim, de forma integral. Amém. Vocês estão acordados, não estão? Graças a Deus. Colossenses 2,14 diz assim, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Ou seja, as ordenanças que tinha contra nós foi removido totalmente e colocado lá na cruz através de Jesus. Se ele aboliu, então, eu não tenho mais nada com a lei de Moisés. Olha o que Paulo fala, Gálatas 5,4, diz assim, de sorte de que Cristo vos desligastes da lei,
vós que procurai-vos justificar-vos na lei, da graça decaíste. Ou seja, quem de lá para cá, através de leis, seguir preceitos, achar que com isso vai alcançar favor da parte de Deus, a Bíblia está dizendo que essas pessoas caíram da graça, ou retrocederam no tempo e voltaram lá para antes de Jesus, e agora para esse Jesus não valeu nada, não adiantou coisa alguma. Mais para frente, superabundante graça do favor imerecido de Deus. Não há pecador olha só, irmãos, não há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina, pois onde abundou o pecado, que foi exposto pela lei, fez o quê? Superabundou a graça de Deus. Somente a partir do momento que eu entendo, irmãos, que eu não sou nada, que eu sou barro e que eu sou pó, e que eu preciso dessa graça de Deus, é que eu vou entender realmente como que isso aconteceu. Eu queria dar um exemplo aqui, daquilo que possa ilustrar exatamente o que Paulo está falando. Quando aquele rapaz, é um exemplo forte, e eu falei um tempo atrás aqui, é um exemplo muito forte. Aquele rapaz que matou muitas pessoas aqui em Goiânia, assassinou várias pessoas aqui em Goiânia. Aquele rapaz chamado Tiago, foi condenado a mais de 700 anos de prisão. Ele, lá na cadeia, ele teve um encontro com algumas pessoas que evangelizaram, que pregaram a palavra para ele, e disse que ele converteu. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, somente Deus sabe. Disse que ele converteu e ele escreveu um livro, falando exatamente das coisas que ele fez, durante tudo aquilo que você sabe, a quantidade de pessoas, de famílias que ele causou mal. E ele escreveu um livro, e lá no final do livro, ele termina o livro, agradecendo, a Deus. Ele diz assim: olha, eu agradeço o Deus que consola os familiares das vítimas, que é o mesmo Deus que perdoa a nós que precisamos de salvação. Agora, eu não posso julgar se ele falou uma verdade ou não. Eu estou abismado, ou fiquei abismado com as coisas que ele fez? Sim. Eu posso me considerar superior a ele? Não. Eu posso dizer que a salvação não alcança ele? Não. Não posso dizer isso. Às vezes, nós olhamos para um lado e para o outro, eu e você, e parece que nós não estamos preparados para o arrependimento desse tipo de pessoa. Parece que nós estamos preparados simplesmente com pessoas boazinhas que se convertem. Nunca fiz nada. Parece que quando nós olhamos para esse tipo de pessoas, eles têm que ficar lá no inferno, nos lugares onde as chamas são mais quentes possíveis. Às vezes não é somente, preste atenção, às vezes não é somente essas pessoas, tipo esse que eu estou dando o exemplo, que estão condenados somente pelos juízes. Não. Às vezes essas pessoas já estão condenados também no nosso coração. O nosso coração não suporta ver isto. O nosso coração não consegue acreditar que Deus pode fazer alguma coisa na vida desse tipo de pessoa. E na realidade é uma irrealidade nossa, porque para Deus Ele não faz acepção de pessoas. Não existe para Deus negócio de pecadinho, pecadão, pecado médio, pecado morno, pecado grande. Se a pessoa se arrepender, ele vai ser salvo. Ainda vai morar com a gente no céu ainda. Quantos creem nisso, diga amém.
Talvez a pessoa que mais ilustra as nossas emoções, os nossos sentimentos sobre isso, eu acho que talvez foi o profeta Jonas. Os mesmos sentimentos nossos talvez sejam do profeta Jonas. Deus pediu ele para ir para os assírios, o povo mais ruim, mais assassino, mais que fazia atrocidades naquela época. Só para vocês terem uma ideia, o que os assírios faziam, alguns dos papéis, eles pegavam, às vezes, alguns prisioneiros, algumas pessoas, amarravam essas pessoas no pé, nos 4 pés, amarravam animais, cavalos, punha a pessoa numa espécie de uma cruz no chão, amarrava 4 animais, um em cada, um no braço, uma perna, outro braço, outra perna, nesses 4 animais, e punha os cavalos correrem em disparada, até que as cordas esticassem e saíssem os membros da pessoa, e as pessoas morriam. Enterravam as pessoas, deixavam as pessoas morrerem, comidas de formigas, comida de bicho, faziam coisas terríveis, terríveis. Jonas sabia disso. Deus falou para ele: vai a Nínive, prega a minha palavra. O que Jonas fez? Vou não. Não vou, esse aí eu não vou, esse não dá para mim não. Vou nem... Ele pegou uma passagem e foi para outro lugar. Ele era para ir 1.200 quilômetros para cá, para a direita, ele foi 4.000 quilômetros para a esquerda. O lugar mais desconhecido que existia, lá no sul da Espanha, mais longínquo, mais distante do mundo conhecido na época. Jonas pegou um lugar e foi para lá. Por que ele fez isso? Por que Jonas fez isso? Depois que Deus fez aquele reboliço, botou ele de novo no projeto, a Bíblia diz, preste atenção, olha o coração do homem. A Bíblia diz que Nínive tinha que... A pessoa, se você for ler na Bíblia, você vai ver que alguém andava Nínive de um lado para o outro, gastava 3 dias a pé. A Bíblia diz que Jonas, olha o coração dele, fez isso num dia, pregando a palavra. E a palavra dele não era de arrependimento, era de ódio. Ele não falou para o povo se arrepender, ele falou assim: Deus daqui do 40 dias vai destruir todos vocês. Em 40 dias vocês serão destruídos. Essa é a pregação de Jonas. Mas a Bíblia diz que o povo, o rei e o povo ouviu esse negócio e pensou que talvez se eles fizessem alguma coisa, Deus poderia mudar a sorte deles. Jonas então fez o quê? 40 dias, subiu lá para o alto do morro e falou: eu só vou vendo aqui, eu só vou ficar aqui de olho, que hora que vai ser a destruição? Já passou 37 dias, 38 dias, 39 dias, 40 dias e Deus não destruiu. O povo, sem ele saber, o povo tudo em jejum, em oração, vestido de saco, tudo lá pedindo clemência para Deus. Quando ele viu, olha o nosso coração, tanto que é ruim. Jonas nos representa, cada um de nós. Quando ele viu que o povo se converteu, ele chegou para Deus, sabe o que ele falou para Deus? Eu não quero mais viver. Não quero mais viver. Pode uma coisa dessa? Eu não quero mais viver. Ele pediu a morte para Deus porque viu o arrependimento do povo. Irmãos, o que eu estou dizendo para nós nesta manhã? É que às vezes, através, por causa da minha vida, do meu olhar, o meu olhar que denigre, o meu olhar que censura, as minhas palavras que expulsam, o meu linguajar que não agrega, os pecadores não estão se convertendo. Porque eu quero que pessoas se convertam, pessoas que são iguais a mim. Eu quero que pessoas que se convertam são pessoas boazinhas. Eu quero que pessoas que se convertam, pessoas que vão, no meu entender, que vai fazer alguma coisa por mim, vai fazer alguma coisa para a igreja.
Quantos estão me entendendo? A gente às vezes espera mesmo, como eles, a destruição, né, de tudo. E parece que quando acontece uma coisa ruim com essas pessoas, a gente diz no coração, às vezes você não fala, mas às vezes você diz lá no seu coração, aham, Deus tarda, mas não fala. Filipenses, fé e graça, vamos falar mais sobre este aqui. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, né? Paulo podia ser considerado o cara. Além de tudo, ele era também cidadão romano, além de todas as qualidades aqui, ele era romano, cidadão romano, de nascimento. Ele podia ser considerado o cara, né? Era como se alguém tivesse cidadania dos judeus e cidadania romana, é como se o negro tivesse o green card americano, né? Hoje, tivesse achando assim que fosse o camarada, mas ele está dizendo aqui, nesses termos aqui, ó, não importa, né, o que eu faço, não importa o que eu penso, não importa o que eu planeje, eu ainda continuo dependendo da graça misericordiosa de Deus. Ele diz aqui, eu coloquei nessa conclusão que Paulo coloca aqui, ele diz assim, Filipenses 3, 7 a 9, ele diz assim, ó, mas para mim o que era lucro, passei a considerar o quê? Perda, por causa de Cristo, mais do que isso, olha que considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, cuja causa perdi todas as coisas, e dessas coisas que ele perdeu, ele diz aqui, eu as considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. É o que Paulo estava dizendo aqui, que ele considerava isso, tudo que ele era e tudo que ele tinha feito como o quê? Estrume, cocô de animal. Era o que ele considerava, tudo que ele tinha feito, tudo que ele era, ele considerava nada isso aqui para efeito. A gente olha, né, para os Hitlers, pelos Mussolini, pelos, sei lá, pelos Darwin, por tanta coisa parece que já nos fez, pelos Tiagos da vida, e a gente pensa, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão mal assim. Esses camaradas merecem, mas eu não mereço. Você lembra do fariseu e do publicano orando? Um publicano e um fariseu orando no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo instante. Um batia no peito e se gabava das suas obras, do que ele era, do que ele foi, do que ele fazia. Batia no peito e dizia, Deus, obrigado, porque eu sou um cara top. O Senhor me fez um cara bom demais. Conheço a lei, fazedor de coisa, dizimista fiel. Ele olha para o lado, dá uma olhadinha para o lado de alguém que estava orando assim, meio contrito. Ele sabia que era alguém pequeno, não era rico, era alguém pequenininho. Alguém que o povo não gostava, e parece que ele dá uma olhada de lado assim, com asco, e diz assim para Deus, obrigado porque eu não sou como esse camarada aqui, ó. Olha só. A Bíblia diz que esse camarada que estava orando era um publicano. E ele falava e batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador.
Um olhava para o céu e pedia misericórdia por não ser nada. O outro olhava para ele e dizia: obrigado, porque eu sou todas as coisas e sou tudo. Quem nós queremos ser? De que maneira alcançaremos a salvação? Vamos ficar de pé. Conclusão. A fé e a graça atuam juntamente na obra da salvação, a graça sendo o presente de Deus e a fé a contrapartida humana à obra de Cristo. Vamos ler todo mundo junto isso daqui? A fé e a graça atuam juntamente na obra da salvação, a graça sendo o presente de Deus e a fé a contrapartida humana à obra de Cristo. Você já imaginou a situação? Eu estou lembrando aqui a situação quando Paulo, perseguidor da igreja, o cara que mais perseguiu a igreja, mas foi o mesmo cara que mais escreveu livros na Bíblia, que fala a diferença de ser gentio e ser cristão. O mesmo cara que depois de perseguir, matar, imagina ele arrastando as pessoas. A Bíblia diz que ele arrastava as pessoas, arrancava as pessoas das casas, apedrejava as pessoas, matava com espada, matava de todas as maneiras. Era isso que Paulo fazia. E um dia Deus diz para Ananias, depois que Paulo vai lá para Damasco, e você conhece a história, mas quando ele entra, perdeu a visão, Deus deixa ele cego. Imagina a situação de Ananias, um homem, um servo de Deus, alguém que tinha visto todas essas atrocidades que Paulo tinha feito, e Deus fala para ele assim: vai lá e coloca as minhas mãos sobre esse camarada, porque ele vai ficar sarado. Ananias deve ter pensado: Senhor, tu está louco? Só parece que está ficando velho. Só parece que não sabe o que esse povo está fazendo, o que ele fez contra nós, não. Só parece que não está imaginando o que esse camarada tem feito para o senhor mandar ir lá, o desgraçado deixa esse trem morrer. E Deus falou: imagina Ananias, um homem sério, servo de Deus, homem de Deus, ter que ouvir essas palavras, e aí você sabe quem que é servo e quem que não é, quem que é cristão e quem que não é. Ele diz: vai, porque esse é para mim vaso escolhido para levar a minha palavra diante de reis e autoridades. Você escolheria um camarada como esse? Você escolheria alguém como esse? Dizer que ele é ungido, vaso? Você não sabe, mas você foi escolhido nessas mesmas condições. Você não é nada. Nós não somos nada, coisa alguma. Somos escolhidos e fomos nas mesmas condições. Nós estamos aqui nesse lugar hoje, dizendo graça, agradecendo a Deus, porque um dia, sem você saber, Ele te escolheu, foi lá, vai lá. Aquele lá é servo ungida, vai usar, vai lá, prega a minha palavra, diz para ele, fala para ele, fala para ele. É por isso que nós estamos aqui hoje. Eu coloquei esta palavra aqui, e eu coloquei essas três imagens para falar de quem nós éramos. Primeiro, aqueles abismos que tinha ali, um abismo de pessoas, de pecadores, e Deus que é santo. A nossa escolha resultou nessa separação, nós estávamos separados de Deus. Isso aqui é um evangelho, pronto. Nós estávamos separados, um abismo existia entre nós e Deus. Nessa segunda aqui, nenhuma ponte atinge Deus, exceto uma. Novamente nós estávamos ali, pessoas, pecadores, Deus santo, e nós queríamos atingir a Deus com as nossas boas obras, com a nossa religião, com a nossa filosofia, com a nossa boa conduta, com a nossa boa ética, com as nossas boas, homem bom, mulher boa, tudo certinho, 100%. Nós queríamos atingir, mas falta muito.
nós não conseguiríamos de maneira alguma. E aqui, Deus proveu o único caminho. Cada pessoa deve fazer uma escolha. Pessoas pecadoras continuam do mesmo jeito, e um Deus que é santo. Só que agora no meio apareceu a graça dele, esta graça bendita, que nos deu agora acesso. Eu continuo pecador, mas hoje eu tenho acesso a esse Deus santo, através da cruz do Calvário de Jesus ali, através dessa graça. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Levanta as suas mãos assim para o céu. Deus, eu te agradeço nesta manhã pela tua palavra ministrada, te agradeço pelos nossos corações, meu Pai. Nosso coração precisa, meu Deus, urgentemente, tementemente, de que o Senhor venha nos renovar, fazer de nós cada dia mais, Senhor, um cristão que siga as leis do Senhor que colocou no nosso coração. Nós não estamos livres para fazermos o que nós queremos, nós não estamos livres para sairmos de qualquer maneira aí, porque a graça nos atingiu, não. Hoje as leis estão no nosso coração, o Teu Espírito Santo habita em nós, ó Pai, e nós não fazemos mais agora, não é com medo do Senhor, com medo do inferno, mas porque nós temos o amor do Senhor que habita em nós, e por esse motivo, Pai, nós te seguimos e nós te servimos com alegria. É o que te agradecemos nesta manhã por essa preciosa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.